A linguagem do livro dos Salmos é sempre essa linguagem de uma contenda, de uma guerra militar. Desde o princípio é assim. No Salmo 1, nós temos a indicação de quem são os dois personagens, o bem-aventurado e aquele que não teme a lei de Deus. E estes dois, eles vão lutar o tempo inteiro. O bem-aventurado, evidentemente, é Cristo. É Cristo que está sendo revelado ali no primeiro Salmo. O que observa a lei de Deus, o que não anda no conselho dos ímpios, o que não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, cumpre a lei de Deus perfeitamente. Do outro lado é aquele que se rebela contra o Senhor. Essa rebelião ela fica mais clara no capítulo, no que seria capítulo, né? Mas seria um salmo, no Salmo 2. E no Salmo 2, este que se rebela contra o Senhor, eles se unem. Não é apenas um, existem vários que se rebelam. E eles começam a ser tratados como inimigos de Deus, inimigos do Filho de Deus. E dali em diante é uma grande guerra que se coloca no livro dos Salmos inteiro entre o bem-aventurado e aqueles que se rebelam contra o Senhor. E é necessário lembrar disso para que nós possamos entender o que diz aqui o Salmo 118, dos versos 5 a 13. Porque o salmista não está tratando meramente de uma questão entre ele e um inimigo seu por um problema militar. Mas esses problemas militares, eles traziam à tona uma questão espiritual. Israel avançava de acordo com as ordens divinas para cumprir as promessas de Deus. E todas as vezes que o inimigo se levantava contra Israel, era Satanás tentando impedir o progresso do reino de Deus. E esse progresso ele se dá entre aqueles que amam a lei e os que não amam a lei. Portanto, todo esse cenário de guerra, irmãos, ele passa a ser o pano de fundo do Novo Testamento. Especialmente o apóstolo Paulo fala declaradamente que o nosso maior inimigo é Satanás, o pecado, o mundo. Os evangelhos deixam isso muito claro. Ou seja, toda a história do Antigo Testamento é pano de fundo para declarar as verdades superiores da nova aliança. Nós não estamos em guerra contra inimigos, não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. Quando nós estamos em Cristo, nós estamos vencendo com o bem-aventurado. Mas aqueles que se apartam de Cristo, eles perdem para os seus inimigos. Eles sucumbem à força do pecado e então vivem uma vida desordenada diante do Senhor. Aqueles que amam a Deus têm a força do próprio Senhor a seu favor e podem dizer, como disse o salmista, é melhor confiar no Senhor do que nos príncipes, é melhor confiar no Senhor do que no homem, porque no Senhor há salvação. Se você crê nisso e você é pecador e sabe que o pecado é o seu maior inimigo, eu lhe convido agora a confessar os seus pecados e pedir a força daquele em que nós podemos confiar. Oremos.